Olá, vamos meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 7, que diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita estatura de varão perfeito, na estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, ele fala a respeito da graça de Deus que nos é dada e o que ela faz em nós. Aqui em específico, no capítulo 4, ele está falando a respeito da maturidade a qual Deus está desenvolvendo na sua igreja. Ele diz que nós somos edificados, que Deus tem levantado homens e mulheres, tem levantado os seus discípulos na terra e tem dado dons à sua igreja para que esses dons distribuídos levem-nos à maturidade cristã. Deus está moldando na sua igreja o caráter de Jesus. Ele espera que a sua igreja aqui na terra seja uma igreja sadia, seja uma igreja que vive da sua graça, no seu amor, e que todos nós, como parte, como pertencentes ao corpo de Cristo, a sua igreja, venhamos a ser maduros em Cristo Jesus. Esta é a realidade da igreja no que diz respeito à graça de Deus. É esta graça que faz. Mas eu, como parte da igreja, eu preciso estar mergulhado nesta graça. Eu preciso receber de Deus esta graça que Ele dá a cada um. Eu preciso vivenciar isso. Porque tantas vezes nós encontramos cristãos, pessoas que estão na igreja local, que estão distantes de ser maduros. Ainda muitos na parte da igreja que ainda estão vivendo como crianças, como o apóstolo Paulo mesmo escreve a sua carta aos Coríntios, dizendo que eles ainda eram meninos na fé. Mas nós precisamos ser maduros na fé. Ele diz que o propósito que Deus quer é o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, daqueles que foram separados por Deus, aqueles que pertencem à igreja de Deus. Que este é o propósito desta graça, desse levantar de homens e mulheres como discípulos cheios dos dons. Ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. Ele diz, até que todos venhamos a chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus, que o propósito de Deus para mim e para você, para todos quantos estão mergulhados na sua graça, é crescermos no conhecimento de Cristo. Deus quer que você conheça profundamente este amor. O apóstolo Paulo diz que só em amor é possível. Na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que só no amor é que nós seremos perfeitos. Pois ele diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, como cheguei a ser adulto, deixei as coisas de menino. Ele fala isso a respeito desta maturidade, e lá no capítulo que é conhecido como o capítulo do amor, ele fala através do amor. Quando somos inseridos, mergulhados no amor de Cristo, então vivemos esta maturidade.
O caráter de Cristo é moldado em nós porque Ele é amor, Ele é o amor, Ele viveu o amor. E cada um de nós como igreja precisamos entender isso. E que você seja a cada dia amadurecido neste amor de Cristo. Um amor que procede de Deus. O amor de Deus que transforma nossas vidas. O amor de Deus que nos faz a cada dia a sermos a igreja que Cristo quer. Porque o mundo precisa conhecer, experimentar desta igreja de Cristo. Não igreja instituição, mas a igreja viva. A igreja que ama, a igreja que anda em amor. E que seja assim para a glória de Deus. Este é o nosso momento da graça. E eu sou o pastor Nélio Bonfim.